O livro de hoje é um compêndio da crise ético-existencial na Bengala do início do século XX. Não se trata de um romance de conflito entre fé e ceticismo, mas de uma alegoria estruturada do próprio jogo de xadrez, chaturanga, que significa 4 divisões. As peças são vetores de forças ideológicas e paixões humanas irreconciliáveis. Então, chaturanga é o pai do jogo de xadrez. Ele vem antes, na Índia. Aí depois foi inventado o xadrez. Tagore, Nobel e voz da renascença bengali, utiliza Scrivilas, o narrador, como um prisma da trajetória de Satish. Essa jornada tortuosa se desdobra nas 4 divisões da existência: devoção, ateísmo, ascese e paixão mundana. A Índia é o palco de uma ebulição metafísica, onde o fervor hindu tradicional confronta o niilismo e o radicalismo reformista. A metáfora do chaturanga enfatiza cavalaria, elefantes e carros de guerra. Então, na verdade, o tabuleiro ele tem essas 4 peças, que é infantaria, cavalaria, elefante e carros de guerra, que serve como matriz estrutural para a disposição dos 4 personagens nucleares, que representam as antíteses e sínteses da busca pela verdade. O tio ateu encarna o iluminismo indiano, rejeitando a superstição em favor da ética racional. Sua influência sobre chatice é a tese inicial do ceticismo, o carro de guerra que investe contra a tradição. Exige um rigor intelectual que desmantela as certezas do sobrinho. O irmão devoto é o arquétipo da fé inabalável. No tabuleiro, é a infantaria que defende a ortodoxia. Sua pureza é limitada pela rigidez, sendo incapaz de guiar Satish na busca pela liberdade autêntica. A fase ascética de Satish, catalisada pelo guru, é a tentativa de renúncia como fuga do conflito. É o movimento do elefante, poderoso, mas cego à sutileza da vida. Tagore desmistifica o ascetismo como um fim, expondo-o como uma forma de apego e orgulho espiritual. A viúva é a força centrípeta e mais complexa da obra. É a cavalaria rápida e imprevisível, personificação do desejo e da devoção amorosa em sua forma terrena. Sua presença desafia a dicotomia material e espiritual. Damini força Satish a confrontar a ideia de que a iluminação reside na aceitação e transmutação da existência humana mais intensa, o amor. A maestria de Tagore reside na capacidade de empregar uma prosa lírica para explorar temas de densidade filosófica, desvendando hipocrisia e beleza. O embate entre o amor e renúncia, paixão e espiritualidade é a mola propulsora da narrativa. Quando encontrei Satish pela primeira vez, pareceu-me que ele todo brilhava como uma constelação, com seus olhos luminosos, seus dedos afilados em chamas, seu rosto radioso de ardente juventude. Fiquei estupefato ao descobrir que, na sua maioria, os estudantes, seus colegas, o detestavam, pela única razão de ele se assemelhar, antes de tudo, a si mesmo. A melhor proteção para o homem, como para o inseto, é ainda tomar a cor daquilo que o rodeia. É assim que começa Chaturanga, de Rabindranath Tagore. Esse livro que dá sequência ao nosso projeto Nobel, onde eu me propus a ler, em ordem cronológica, um livro de cada laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. Se você não viu os vídeos anteriores, o link da playlist vai estar na descrição do vídeo e num card aqui em cima. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. E também ignorem a minha voz, que está ficando muito ruim. Mas vamos continuar. Este livro deu um trabalho danado, eu tive que lê-lo 2 vezes antes de fazer esse vídeo, porque eu nunca tinha topado com um livro indiano. Literatura indiana, de Bengali ainda. Então, deu um pouquinho de trabalho, mas estamos aqui. É um livro bom, mas foi um livro que me surpreendeu e que me desafiou por não conhecer. Então, a liberdade em Chaturanga é intrinsecamente espiritual e emocional.
O romance sugere que a verdadeira liberdade não é alcançada pelo asceticismo estrito, nem pelo ceticismo frio. A iluminação é um estado de equilíbrio precário, encontrado na intersecção onde a experiência terrena mais intensa é integrada pela consciência espiritual. A complexidade da fé confunde-se com a complexidade do coração humano. Chaturanga é uma sinfonia que articula a impossibilidade de compartimentalizar a vida. O labirinto da alma, que se desenrola como um jogo de xadrez, só se resolve quando o jogador compreende que a vitória está em harmonizar as 4 divisões da sua própria existência. A aceitação da contradição inerente à busca pela verdade é a peça final do romance. Chaturanga é, portanto, um texto essencial para a compreensão da filosofia humanista de Tagore. A obra alcança uma síntese rara. É um retrato intimista de um indivíduo em crise e um comentário universal sobre a condição humana. Ao estruturar a narrativa no jogo primordial do xadrez, Tagore confere à luta interior a Satish uma temporalidade mítica. O romance ensina que a verdade é multifacetada e que a liberdade reside, paradoxalmente, no reconhecimento e na integração das 4 divisões que compõem o nosso ser. Não é um livro sobre resposta, mas sobre a beleza de se fazer as perguntas certas. Sobre o autor, Rabindranath Tagore nasceu em 1861 e morreu em 1941. Sua complexidade intelectual consolidou o epiteto de homem da renascença bengali. Seu gênio estendeu-se para além da literatura, englobando filosofia, política, música e artes visuais. Ele era um polímata, né? Aquela pessoa que estuda várias coisas, estabelecendo uma obra que desafia a compartimentalização. A produção de Tagore é um prisma para examinar a condição humana na intersecção da espiritualidade, estética e modernidade. O Marco, de 1913, com o Prêmio Nobel de Literatura, solidificou sua posição global. Ao tornar-se o primeiro laureado não europeu, ele projetou a literatura indiana e a sensibilidade cultural no palco mundial. A honraria, motivada pela coletânea poética chamada Oferta de Cânticos, reconheceu uma voz enraizada na tradição mística de Bengala, mas que ressoava com temas universais de transcendência. Então ele foi laureado principalmente por sua poesia. E aqui nós temos um romance, uma novela, que é poético, mas não é poesia, é um romance. A vastidão de sua obra é um testemunho de sua energia criativa. Poeta, romancista, dramaturgo, ensaísta, filósofo e pintor, sua música, o Rabinandra Sangeet, mais de 2.000 composições, constitui um cânone distinto dentro da música indiana, amalgamando a tradição clássica com a melodia popular bengali. Essa diversidade não é dispersão, mas uma síntese orgânica onde cada arte aprimora as demais. Pessoas. Eu vou ler o nome dos personagens e as palavras indianas conforme está escrito, porque eu não entendo nada de bengali. Então eu vou pronunciar conforme se escreve. Então, a essência de sua escrita reside num lirismo telúrico e transcendental. Tagore tece a beleza da natureza, motivo recorrente nas tradições védica e budista, com questões existenciais do misticismo, amor e a busca pelo divino. Ele não só escreveu em bengali, como ele revolucionou o idioma, introduzindo novas formas de prosa e verso que romperam com as convenções anteriores, pavimentando a modernidade literária na região. O impacto de seu legado musical atinge uma ressonância cívica. Suas composições, Jana Gana Mana e Amar Sonar Bangla, tornaram-se, respectivamente, os hinos nacionais da Índia e de Bangladesh. Tal efeito confere a Tagore o estatuto de arquiteto cultural de nações, definindo a autoimagem coletiva de mais de um povo. Engraçado é que não é o primeiro ganhador do Prêmio Nobel que escreveu o hino nacional de um país, né? Nós temos aqui no canal, vai lá e procura um vídeo chamado Além das Forças, que acho que é do Nobel de 1903. Ele também escreveu o hino, se eu não me engano, da Noruega. Então, apesar de sua proeminência mística, Tagore foi um reformador social ativista e um intelectual engajado. Sua relação com Mahatma Gandhi, que
que o honrou com o título de Mahatma, que significa grande mestre, sublinha a profunda admiração e respeito mútuo entre as duas figuras centrais da Índia moderna. Tagore utilizou sua autoridade para desafiar ideologias perigosas. Seu ensaio contra o nacionalismo e sua crítica ao domínio colonial britânico na Índia são documentos cruciais de um humanista que via a autodeterminação através da harmonia universal. A renúncia ao título de Cavaleiro do Império Britânico em 1919, em protesto direto contra o massacre de Jallianwala Bagh, foi uma declaração ética de profunda integridade. A materialização mais duradoura de seu ideal humanista é a Universidade Visva Bharati, em Santiniketan. Este centro de educação foi concebido como um experimento social e cultural que promovia o intercâmbio intercultural, um precursor da visão de aldeia global e a aprendizagem em contato íntimo com a natureza, refletindo seus ideais e harmonia cósmica. A literatura de Tagore é mergulhar na mente de um titã que buscou incessantemente a verdade no ponto onde a arte, espiritualidade e serviço à humanidade se interceptam. Sua obra representa a quintessência do universalismo bengali, movimento que procurou sintetizar o melhor do Oriente e do Ocidente. Nesse contexto, o livro Saturanga, publicado em 1916, emerge como peça-chave. O título, como eu já havia explicado, remete aos 4 membros do xadrez indiano e, metaforicamente, aos 4 principais personagens e conflitos de ideais. A obra é um microcosmo que reflete a teia de valores tagoreanos, a tensão entre o asceticismo dogmático e a libertação mundana, e entre a fé e o ceticismo filosófico. Rabindranath Tagore moldou a literatura de uma nação e ofereceu um modelo de gênio que, ao buscar a verdade em sua manifestação mais pura, continua a desafiar a crítica a reconhecer a dimensão integral de sua estética e sua filosofia humanista. Ele permanece uma bússola para a compreensão do diálogo entre a alma individual e o cosmo global. Aqui no canal também nós temos um livro que se passa, 2 livros na verdade, que se passa na Índia, mas não eram literatura indiana mesmo, assim, igual essa aqui, que é O Príncipe de Bengala, que eu vou deixar também aí para você dar uma olhadinha no card, na descrição, e Todas as Cores do Céu. Eu não sei se aquela escritora é indiana, mas ela escreveu o livro em inglês. Mas eu vou deixar aí para vocês darem uma olhadinha. Mas falando sobre este livro, e aqui eu peço a vocês o seguinte, entendam que eu vou dar spoiler, eu vou falar do livro completo, tá? Nesse projeto Nobel eu faço isso. Então, Saturanga é um romance de concisão e profundidade filosófica. A sua estrutura espelha uma arquitetura dramática e ideacional rigorosa. Este vídeo, então, ele se propõe a falar da obra completa. Analisamos os 4 personagens centrais como vetores. A consciência é o Slíviras, que por sinal é o narrador. A razão secular é Jagamohan. A busca espiritual é Satish. E a imanência terrena é a Damini. Esses são os 4 personagens principais. A tensão entre essas 4 divisões impulsiona a narrativa para uma meditação sobre a polaridade entre o caminho da ação e do mundo e o caminho da renúncia. A resolução do romance reside na aceitação paradoxal da totalidade, onde a libertação é encontrada na forma material e não fora dela. O conceito de Chaturanga não é um artifício de enredo ou mera metáfora. É um eixo estrutural que confere à obra sua notável densidade dramática. O romance se desenrola como um jogo de xadrez, onde os 4 personagens são encarnações de facções filosóficas em conflito. Slíviras, como eu disse, é a consciência mediadora. Sua voz não é onisciente, mas a de um observador. Como indivíduo comum, preso entre ideias e a realidade terrena, ele funciona como uma testemunha imparcial e elo retórico para o leitor. Ele não resolve a dicotomia central, mas apresenta em uma máxima complexidade, representando a dificuldade universal do entendimento. Jagamohan é a encarnação do racionalismo e do ateísmo. Sua primazia da ciência e da ação social sobre a ilusão espiritual estabelece o primeiro polo da tensão filosófica. Ao mentorar Satish, inicia-o no ceticismo.
Essa negação radical do dogma paradoxalmente serve como solo para a busca espiritual fervorosa de Satish, gerando uma fé intensa na própria busca. Satish, o protagonista intelectual, a alma inquieta, sua jornada é uma parábola da busca do absoluto. De discípulo do racionalismo, transita para o asceticismo após a morte do tio, submetendo-se a gurus e à renúncia. Satish representa o dilema do buscador que tenta encontrar o absoluto através da negação do mundo material. Seu caminho de negação é dramaticamente desestabilizado pela erupção da vida. Damini, o ponto de inflexão e a personificação da vida. Não é uma figura romântica, mas a verdade da forma. Jovem e vigorosa, forçada a um asceticismo social, Damini desafia os ideais de Satish. Ela representa o vivencial, a ideia de que a divindade e a liberdade se encontram na aceitação apaixonada do ciclo do mundo. É através dela que o romance confronta o leitor com a possibilidade radical de que a redenção está no amor e na beleza terrena. O cerne do romance reside na dissecação das polaridades universais apresentadas com economia e força. A tensão inicial entre o racionalismo de Jagamohan e a espiritualidade indiana não é apenas um debate teológico, mas uma crítica à complacência. O ceticismo força a fé a justificar-se, limpando o terreno para uma busca autêntica de Satish, livre de dogmas herdados. A polaridade mais potente é o dilema de Satish, a busca da divindade através da renúncia versus a verdade encontrada na atração e na beleza de Damini. Tagore interroga a validade da negação da experiência vital como caminho para a união com o absoluto. A negação do corpo, da paixão e do amor, Damini demonstra, é a negação da própria vida manifesta, a única arena onde o ser pode ser plenamente percebido. O título sugere 4 divisões, mas sua tese propõe a unidade. O questionamento central de Saturanga não é qual caminho é o certo, mas a natureza da liberdade e a relação entre a aparência e a essência. A liberdade é alcançada fugindo das formas do mundo ou aceitando-as para perceber o ser bem em forma. O ser sem forma, na verdade. A culminação filosófica se articula em um de seus trechos mais enigmáticos, que diz o seguinte: aquele que canta vai da alegria para a melodia. Aquele que ouve vai da melodia para a alegria. Um vem da liberdade para a escravidão. O outro vai da escravidão para a liberdade. Só assim se encontrarão unidos. Essa passagem é a chave exegética. O cantor submete-se à forma, vindo de uma liberdade sem forma para uma escravidão estética. O ouvinte ascende da escravidão da forma para a liberdade da emoção pura. A totalidade reside no encontro dialético. A liberdade manifesta-se na forma, e a forma aponta para a liberdade. A verdade é percebida quando a imagem é aceita como seu veículo, não seu obstáculo. Saturanga é uma meditação de Tagore sobre a natureza da fé, do amor e da liberdade. Sua concisão dramática atesta sua intensidade intelectual. Cada personagem e polaridade funciona como engrenagem essencial para uma máquina filosófica calibrada. Então este livro ele tem por volta de 200 páginas. Não é um livro tão longo assim. O romance avança para a afirmação da totalidade. A mensagem subjacente é que o caminho para a transcendência defendido por Damini e por Tagore não é o da negação, mas a da plena e corajosa aceitação da vida manifesta em toda a sua complexidade. É nesse cruzamento, nesse Saturanga existencial, que o indivíduo encontra sua liberdade. Essa profundidade, atingida com a economia narrativa, assegura o lugar de Saturanga como um dos romances mais intensos e filosoficamente densos do cânone desse escritor. Então, outro ponto importante é que vocês deveriam ler o livro antes de assistir este vídeo, tá? Que aqui é uma análise do livro, você deveria ter lido. E esse livro, não em formato físico, mas em e-book, é fácil de achar. Também vai estar aqui na descrição do vídeo. E lembrando que comprando qualquer item através dos links deixados aqui embaixo, vem uma pequena comissão para o canal, tá bom? Vamos ao enredo, então, deste livro, que não é um enredo simples e talvez vocês tenham dificuldade de me entender, espero que não. A figura recorrente do grande homem é definida pela coragem de viver a consciência
rejeitando dogmas e enfrentando a tirania do costume. O drama feminino espelha essa ética. Afeto e compaixão superam fé e tradição. A literatura tagoniana, ao meditar sobre a Índia do início do século XX, é uma anatomia da alma nacional e individual, onde o conflito é primariamente filosófico. A oposição entre o indivíduo de consciência e a comunidade de costume. Shambhidu Nath, ao proteger Nabin, a jovem grávida, encarna o arquétipo do grande homem. Shambhidu, ele é digamos assim, um profeta, um religioso, sabe? E ele vai proteger essa jovem grávida. Ele vai oferecer refúgio em sua biblioteca, que é o Santuário da Razão, e propor casamento civil é um ato de subversão ética. Não é caridade, mas reforma pela ação. Ele purifica o conceito de honra, deslocando-o da casta e religião para a dignidade humana. A hipocrisia dos parentes é a manifestação da estrutura patriarcal. O casamento civil é um manifesto, a lei do afeto contra a lei do dogma. Sashanka e seu mentor, Jogmohan, representa o desafio intelectual. A atração do narrador por Shanka, um brahmane que se revela ateu, força uma escolha entre a fé e o amor. O triunfo do amor sobre a aversão ao ateísmo é a tese revolucionária de Tagore. A ética do afeto é superior à ética da fé. Jagmohan, ateu e acadêmico, subverte o utilitarismo ocidental, ancorando-o em humanismo. Seu ato de convidar vizinhos muçulmanos para uma refeição é uma performance teológica contra a rigidez da casta. Sua família não recebe muçulmanos. Ele é o tio do nosso protagonista. Sua réplica, meu Deus é o ser vivo, a satisfação é ver a liberdade de meus convidados, redefine o sagrado. Seu ateísmo não nega o divino, mas o transforma. A divindade reside na relação e no bem-estar mútuo. A crise existencial de Sashi o leva em busca de sua liberdade, que é, paradoxalmente, alcançada pela disciplina devocional. A introdução de Damini, a viúva casada com Swami, como o sabor da vida, confronta o asceticismo. Ela é o elemento imbuído de estética e emoção. O Silvani, ao legar a Damini aos cuidados de Sashi e do narrador, sela a tese. A devoção verdadeira é vivida no mundo e é a libertação do ego, cujo sabor é o afeto pela vida. A trajetória de Damini é mais crítica, sendo a força feminina que desafia a ilusão da espiritualidade masculina. Seu desespero e a recusa em ser lixo para ser chutado revelam a dor da existência sem escolha. Ela foi deixada pelo marido para essas pessoas e ela não tem escolha de ir embora ou não. O seu confronto final com o êxtase espiritual de Sashishi é inesquecível. Diante do suicídio de uma vizinha, ela questiona: para que serve o vosso êxtase? Como salvas as pessoas da desgraça do néctar do vosso? Damini exige uma aplicação mundana do êxtase. É a crítica do humanismo ativo à espiritualidade passiva. Sashishi aceita ser seu guru, transformando-se em asceta, em agente de sua própria verdade pela ação. O casamento final do narrador, Srivilas, com Damini, realiza o afeto humano. O arco de Sachin e Nirupama é a tragédia do social contra a do amor. O suicídio de Nirupama, esmagada pela pressão social e a ameaça de suicídio da madrasta, é o sacrifício final. A mulher, em Tagore, é o ponto onde a lei social se torna letal. A história é um lamento sobre a impossibilidade de autenticidade sobre o corrompido. No capítulo final, Sachin, o marido, libera Damini em um ato de sacrifício levado ao extremo. Ele se vê como a prisão e o narrador como a liberdade. O casamento do narrador com Damini, um ato de rebeldia, é seguido pela doença dela. Então, sua morte à beira-mar, redimida, se torna o preço da liberdade. Ou é atingido na união do afeto e da dor, provando que a felicidade humana queima intensamente, mas não dura sob o peso do mundo. As histórias desse livro revelam um sistema ético tagoniano que rejeita o dogma em favor da experiência vivida e do afeto ativo. Jogmohan, Shambhidu Nath, Sashi e as mulheres, Nabin, Nipurama, Damini, lutam pela integridade do ser contra a integridade do costume. A maior lição é que a essência, o sabor, o deleite estético e emocional é o único guia moral verdadeiro, seja o da devoção, da compaixão ou do amor proibido. A literatura de Tagore não oferece soluções fáceis, oferece a coragem de ser nu
e a força para amar além das categorias de fé, casta ou lei. O drama transcende e a última palavra é um convite permanente, onde a liberdade é sinônimo de humanidade. Para concluir, a leitura de Saturanga não busca uma conclusão dogmática, mas se impõe como uma lição de equilíbrio na busca pela verdade. Longe de ser apenas um romance de formação, a obra é uma meditação filosófica sobre a futilidade dos extremismos e a necessidade da síntese. A unificação das polaridades que define o cósmico tântrico védico revisado por Tagore. Tagore, com uma arquitetura narrativa que oscila entre o alegórico e o drama psicológico, desconstrói a noção ascética de que a salvação pode ser encontrada na negação da vida fenomênica. O arco de Satish, o protagonista, é a ferramenta crítica central. A jornada de Satish pela renúncia, especialmente a negação do afeto terreno, simbolizada ao amor de Damini, revela a falácia da fuga. Ao tentar replicar uma espiritualidade purista e descorporificada, Satish descobre que a ascensão puramente intelectualizada não conduz à liberdade da alma, mas um isolamento frio e a uma nova forma de aprisionamento. O asceticismo, desprovido da aceitação da plenitude do ser, torna-se mera rigidez moral. A prisão é paradoxalmente edificada pelo próprio desejo de não desejar. Este desvio revela a tese central de Tagore. A espiritualidade autêntica é inclusiva. Ela deve absorver e transfigurar a experiência corporal e afetiva. A rejeição de Damini por Satish não é um ato de iluminação, mas de covardia. O medo de confrontar a verdade em sua manifestação mais imediata e palpável. A figura de Damini transcende a mera paixão carnal. Ela se eleva a um catalisador da iluminação, uma personificação da força vital e dinâmica que constitui a expressão manifesta do ser sem forma. A beleza e a paixão de Damini não são obstáculos, mas a linguagem primária através da qual o universal se comunica. O livro sugere uma subversão da hierarquia espiritual tradicional. O amor humano, em toda a sua plenitude e inerente sofrimento, é o caminho mais direto para o entendimento universal. A conclusão é que a experiência afetiva total, o acolhimento do pathos e da alegria, é a via régia para a espiritualidade. A verdadeira liberdade reside na capacidade de amar totalmente e não na de evitar o sofrimento inerente a esse amor. O coração que se fecha para o afeto se fecha para a verdade. O ponto de vista do narrador, Scrivilas, o observador posicionado estrategicamente entre as peças, é essencialmente reflexivo. Scrivilas funciona como o princípio da mediação que atesta a falência dos extremos. A estrutura quádrupla do romance espelha a conclusão inevitável. O ateísmo arrogante e pragmático, simbolizado por Jagamohan, o asceticismo intelectualizado e frio, simbolizado em Satish, a paixão e vitalidade corpórea, na figura de Damini, e a devoção simples e a fé, na figura de Scrivilas. Nenhuma dessas peças fornece isoladamente a resposta completa. O título Saturanga ganha, portanto, uma profundidade metafórica. A vida é um jogo, e a sabedoria não está na eliminação das peças, mas na gestão de todas elas. A totalidade da experiência, paixão e renúncia, razão e fé deve ser abraçada para que a unidade na adversidade seja alcançada. Saturanga se encerra como um hino poético à totalidade da experiência humana. A mensagem final de Tagore é um apelo à imanência da verdade. A maior liberdade não é encontrada na topologia da busca, o templo, o retiro, mas na qualidade do acolhimento com que se abraça a própria vida. A luz da verdade não reside numa esfera transcendental fora do drama da existência, ela reside no coração do indivíduo capaz de amar verdadeiramente, que aceita a plenitude da vida em suas contradições e sofrimentos. O amor humano, em sua manifestação mais completa, é o portal para a compreensão universal, transformando a experiência terrena no derradeiro ato de adoração. Com esta obra, Tagore oferece uma epistemologia do afeto, onde o conhecimento mais profundo do ser só pode ser atingido através da coragem de amar. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.